Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no Make Science BR. Hoje, no Desmaqueando a Ciência, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as diferentes definições de espécie que existem e tentar aplicar elas usando exemplos do Jurassic Park. Ou melhor, seguindo os princípios que envolvem a fantasia do mundo do Jurassic Park, eu vou apresentar para vocês como que cada uma dessas definições de espécie se aplicaria. Bom, agora a grande diferença desse vídeo é que temos uma abertura improvisada. Uma vinheta. Olá! Meu nome é Lucy e, como eu falei, hoje no Desmaqueando a Ciência vamos trabalhar com definição de espécies. E essa folha tá me dando um trabalho aqui. Bom, enquanto eu vou fazer só a sombra, como vocês podem ver, né, eu já tô com a pele feita, já fiz a sobrancelha bem escurinha, porque eu particularmente gosto. Passei um batonzinho bem suave e minha pele, né, já tá pronta, então eu só vou fazer uma sombra. Hoje eu vou tentar fazer aquelas sombras babadeiras, assim, né. Enquanto eu vou fazendo essa sombra, eu vou conversar com vocês sobre isso de definições de espécie. Com relação às definições de espécie, né, que muitas vezes as pessoas chamam de conceitos e tudo mais, eu não vou entrar aqui nesse vídeo sobre essa distinção, mas eu queria que vocês tivessem em mente que existem uma grande variedade de definições de espécie na literatura. E aqui eu vou trabalhar com vocês duas principais. Duas principais, que seria a mais popular de todas, que seria a espécies intercruzantes, ou seja, você é da mesma espécie a partir do momento que você a partir do momento que dois indivíduos são capazes de se reproduzir entre si e gerar um descendente fértil. Um descendente fértil é um descendente que é capaz de reproduzir-se com outro indivíduo dessa mesma espécie. E o outro conceito seria o de linhagem evolutiva, que seria o que é o mais utilizado na ciência hoje em dia, em que basta um conjunto de indivíduos que estejam sob uma força de seleção diferenciada do que uma outra parte desses indivíduos. Isso seria o suficiente para você justificar e tratar esses dois grupos de indivíduos como espécies diferentes. Então, assim, como eu falei, tem vários outros, mas vamos focar só nesses dois. Então, vou começar minha maquiagem e vamos lá. Bom, é importante a gente lembrar que no Jurassic Park, os cientistas, né, eles foram capazes de extrair DNA de dinossauro a partir de mosquitos fossilizados em âmbar. Não vamos entrar aqui na questão do se isso é ou não possível, porque a gente sabe que não. E vamos considerar que eles realmente tenham conseguido, assim como no filme, vamos considerar que eles tenham conseguido sim fazer essa extração bem sucedida. E dessa forma adquirido o DNA suficiente para os novos clones que eles estão fazendo serem perfeitamente iguais ao animal cujo sangue foi coletado. Então é como se você estivesse criando um clone do animal que viveu no passado. Então esse é o primeiro pressuposto que a gente vai ter que trabalhar. Então, a partir do momento que a gente tem esse DNA e consegue criar um indivíduo com esse mesmo material genético, a gente pode começar a discutir se esse indivíduo é ou não da mesma espécie que o indivíduo que o indivíduo original, né, o indivíduo que morreu e deixou esse sangue fossilizado para trás, esse DNA fossilizado para trás. Então vamos lá, vamos imaginar. No primeiro cenário, se o animal é um clone perfeito do animal que foi encontrado fossilizado, isso quer dizer que esse animal ele vai ser capaz de se reproduzir com o ancestral dele, né? Com o animal que deu o DNA para ele. Logo, esses dois organismos teriam a capacidade de se intercruzar.
Se eles têm a capacidade de se intercruzar, então, seguindo aquela primeira definição de espécie, que inclusive foi muito defendida e popularizada pelo Mayr, né, pelo biólogo Mayr. Então, seguindo essa definição, a gente vai encontrar, então, né, vai aceitar que o organismo que a gente acabou de criar a partir do DNA é da mesma espécie que o organismo original, vamos dizer assim. Porque se eles se encontrassem na natureza, eles seriam capazes de se reproduzir entre si. E isso é o suficiente para a gente considerar eles da mesma espécie. Então pronto. Então, se era um Tiranossauro Rex que morreu e deixou esse sangue, o animal que eu estou criando agora é um Tiranossauro Rex porque ele seria capaz de se reproduzir com os Tiranossauros Rex que existiram no Cretáceo. Até aqui tudo bem, certo? Certo. Então vamos lá. Agora vamos pensar que se por acaso o animal não fosse capaz de se reproduzir. Se ele não é capaz de se reproduzir, então o que acontece? Eles seriam de espécies diferentes. Então pronto. Esse é o conceito mais simples. Agora vamos pegar o segundo conceito, que seria aquele das linhagens evoluindo independentemente uma da outra. Então, ainda considerando que o material genético seja idêntico e você criou um clone que eles seriam capazes de se reproduzir entre si, o fato do animal que a gente está criando agora estar vivendo sobre uma pressão seletiva completamente diferente do que o animal matriz, vamos dizer assim, né? O animal que deu o material genético para ele, então a gente pode defender que este novo animal ele seria uma espécie completamente nova, porque ele vai estar sobre uma pressão seletiva distinta da do espécime original. E, portanto, eles seriam espécies distintas por estarem evoluindo de maneira diferente. Então, por exemplo, o Tiranossauro Rex original, no Cretáceo, ele estava sob pressões seletivas diferentes, o que culminou nas adaptações que ele possuía e tudo mais. Agora, mesmo que esse animal que a gente está trabalhando agora seja perfeitamente idêntico em termos de material genético, o mundo mudou. E com o mundo sendo diferente, isso significa que as pressões do ambiente são diferentes. Logo, esse dinossauro copiado, esse Tiranossauro Rex, por exemplo, ele vai evoluir, ele vai estar sendo selecionado de uma maneira diferente. O que, seguindo esse conceito mais amplo, né, vamos dizer assim, seria o suficiente para a gente considerar ele como sendo uma espécie nova. Agora, para complicar um pouquinho mais as coisas, vamos supor que os materiais, né, esse material clonado, não seja o DNA perfeito. A gente não consiga ter o mesmo DNA que a gente gostaria. Não seria um clone perfeito igual a gente gostaria. Mas, apesar disso, a gente criaria um organismo que, em termos de osteologia, ele seria idêntico ao espécime fóssil. Nesse contexto, será que então, apesar do DNA deles serem diferentes, será que eles poderiam ser tratados como indivíduos da mesma espécie? Bom, aí vai depender das outras definições de espécie disponíveis, né? Existe uma definição que defenderia a ideia de que organismos são da mesma espécie quando eles compartilham características exclusivas iguais, que é o que a gente chama na biologia, né, de autapomorfia. Então, se eles compartilham autapomorfias, eles seriam da mesma espécie. Ah, mas Lucy, você está falando que eles compartilham autapomorfias osteológicas, certo? Certo. Isso então seria o suficiente para considerar eles como sendo da mesma espécie? Depende, porque tem gente que considera que o componente genético seja mais importante
do que o componente osteológico. E aí vai depender da vertente que você está seguindo. Então, o ponto que eu queria chegar nesse vídeo é que a gente tem inúmeros conceitos de espécies propostos, cada um se vale de critérios diferentes, de critérios únicos, né? E muitas vezes podendo haver ou não uma sobreposição. E que nesse cenário fantasioso do Jurassic Park se torna bastante didático, né? A diferença que cada um desses conceitos geraria na forma com que a gente interpreta o animal que a gente está criando. Então, assim, para outras pessoas, por exemplo, o simples fato desse organismo ser algo novo, né, algo inventado pelo ser humano, criado pelo ser humano, já seria o suficiente para considerar ele como sendo, independente de se ele tem o mesmo DNA ou não e tudo mais, já seria o suficiente para considerar ele como sendo um organismo único e exclusivo por causa da causa que gerou ele. Eu particularmente seguiria essa vertente, né? Como ele foi criado por pressões e fatores distintos, mesmo que ele compartilhe o mesmo material genético ou as mesmas características morfológicas, ele teria... O processo de sua origem seria distinto e isso, na minha opinião, seria o suficiente para você tratar como espécies diferentes. E, inclusive, na minha opinião, por ser um clone, ele não pertence à árvore da vida, vamos dizer assim. Ele não é um organismo que a sua existência dependeu da existência dos seus ancestrais, ou seja, ele não evoluiu. Ele não foi afetado pela descendência com modificação e nem pela ancestralidade em comum. E, embora o material que deu origem a ele foi. Então, na minha opinião, o indivíduo em si, ele nem poderia, por exemplo, entrar numa discussão evolutiva. Isso, na minha opinião. Mas, então é isso, pessoal. Eu fiz uma coisa bem aqui chamativa nos olhos, né? Uma sombra bem vida louca. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para ilustrar um pouco, né, a diferença que as diferentes definições de espécies podem gerar na interpretação do mundo do Jurassic Park. E qualquer dúvida, comentários ou sugestões, o chat, o meu Instagram e o próprio Facebook estão aí à disposição para vocês falarem e eu vou responder sempre que possível. E lembrem-se sempre de serem educados, vamos compartilhar esse mundo em paz e harmonia. E, bom, por hoje é só, pessoal. Um grande beijo, maquiagem só na cara. Eu sou a Lucy e esse foi mais um Desmaquiando a Ciência. Tchau, tchau!